A paz do Senhor, juventude, eu sou a Ana Luísa e estamos aqui para mais uma EBD, mais uma aula edificadora para as nossas vidas. E o tema da aula de hoje é Perseverando na Doutrina de Cristo. Mas antes de tudo, para iniciarmos mais uma aula, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma aula. Jesus, abençoe as pessoas que vão conduzir essa aula para que a gente possa absorver mais uma vez sabedoria e conhecimento para crescer, Jesus, na Tua Palavra. Abençoe, Jesus, essa aula que a quem ela chegue, ela possa edificar e abençoar essa pessoa, Jesus, esses jovens. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém! E vamos agora para a nossa leitura bíblica. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Alice e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe dos jovens, que se encontra na passagem de Tito 2, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que, em tudo, seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E foi isso, tchau! Amém. Muito obrigada, Alice, pela sua leitura bíblica. Mas, para começarmos essa aula de uma forma muito boa, eu vou falar para vocês os objetivos dessa lição e o que ela tem a acrescentar para nós na nossa vida. Bem, mostrar a importância de seguir as doutrinas de Cristo diante de um mundo imoral, compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus e conscientizar sobre a importância de um autoexame. Essa aula tá maravilhosa. Se eu fosse você, eu não perdia um minuto, ficava ligadinho aí. E aproveita, deixa seu like, comenta bastante, vai interagindo com a gente no chat, envia para os seus amigos, para o seu parente, para o seu primo, seu colega. Enfim, essa aula todo mundo tem que ver porque ela tá edificadora e maravilhosa para acrescentar na nossa vida. É isso, jovens, muito obrigado e vamos para a aula de hoje. Olá, pessoal! Paz a todos! Deus abençoe a sua vida neste dia. Eu sou o pastor Ednilson. Sou o Ronilson Júnior. Eu sou a Tainara. E eu sou a Flávia. Estamos aqui para mais um EBD, né? Mais um EBD, lição de número 12. Lição de número 12, nós estamos falando sobre a perseverança. O tema principal dessa lição é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E hoje nós estaremos falando sobre a perseverança, perseverando na doutrina de Cristo. E será que esses jovens estão aí perseverando, hein, jovens? Ó? Eles são muito perseverantes, né? Hoje falaremos bastante sobre isso. Isso mesmo. Maravilhoso. Bem, a definição de fundamento, porque estaremos falando sobre o fundamento dos apóstolos. Então, qual é a definição? Como podemos definir fundamento? Quando a gente vai falar de fundação, o que vem à cabeça? Vamos imaginar um prédio, O que vem a ser a fundação de um edifício? É o alicerce, Aquilo que dá a base, Que dá a base, que fundamenta. Que Bob o construtor. Que sustenta, né? Que mantém o edifício de pé. E que geralmente é a que precisa mais ser pensada, Exato. Mais investida, melhor O investida. prédio pode ser incrível, sem fundação não é nada, Isso mesmo. E todas essas lições que os jovens estão aprendendo nesse trimestre é a respeito das doutrinas, dos ensinos, E é tudo fundamentado nos profetas e nos apóstolos. E é sobre isso que nós estaremos falando neste dia. A fonte de nossa doutrina é a palavra de Deus. O edifício, espiritual, como crentes em Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Só assim que nós podemos nos manter de pé. Não é verdade, irmãos? Exatamente. Verdade. Se a gente não estiver firmados em Cristo, a nossa fundação não está firme, Isso. Então, para o jovem estar firme aí, com a fundação bem alicerçada, tem que estar sendo sempre guiado e firmes em Cristo, que é a doutrina de Cristo que nós vamos estar vendo hoje. Então, jovens, a igreja está fundamentada em Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, é a pedra fundamental onde a igreja está estabelecida. Nós vamos, como igreja, vamos aprender um pouco, estando edificados em Cristo, ou seja, nós servimos a Cristo, nós obedecemos todos os ensinamentos de Jesus Cristo, mas em um mundo imoral, em um mundo destruído, jaz no maligno, um mundo que tem os seus problemas. E como que nós, como igreja, podemos viver em um mundo totalmente imoral?
Mas antes de nós falarmos a respeito de imoralidade, a gente precisa saber um pouco, né, entender um pouco sobre a moral. E o que é moral e o que é ética. O que podemos aprender nesse dia? Então, pastor Ednilson, o primeiro ponto a abordar sobre esse tema é que a distinção que nós cristãos fazemos quanto à ética e à moral é diferente daquela que o mundo faz, né? Enquanto o mundo entende a moral como algo completamente transitório, a ética como algo mais filosófico e superficial, nós sabemos, e aí eu não vou dar spoiler do que vai ser, né, a exposição da ética cristã, nós não pensamos como ele. Então, quando a gente entra, eu e o Ronilson estudamos na mesma escola, quando a gente inicia os estudos de filosofia e sociologia, é a primeira coisa que é pontuado pra gente, que a moral, ela vem da cultura e ela é completamente mutável. Mas será que é? Será que os jovens, eles têm esse entendimento acerca da ética e da moral ou eles têm um entendimento bíblico? Eu acho que a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso. A paz do Senhor, jovens, vão sair por aí perguntando a diferença de ética e moral. E vamos ver a resposta de vocês. Vitória, eu vou te fazer uma pergunta, hein? Qual que é a diferença de ética e moral? Ética, eu acredito que é tudo aquilo que a gente aprende, né? De acordo com o que a gente vai crescendo e tal. E moral é aquilo que a gente carrega. Da ética? Ai, eu não sei, gente. Ética e moral. Ética é algo que rege a nossa sociedade. Moral é algo que rege nós pessoalmente. No caso, no Oriente Árabe é ético eles casarem com uma menina nova. Nós aqui já pensamos que isso, na nossa moral, não deixa. Entendeu? A ética pode falar que é certo, algumas coisas. Mas a nossa moral, como cristãos, nós temos que ver os valores de Cristo. No caso, são os nossos valores. A moral, a ética é os valores que regem a sociedade. A ética é um senso individual de comportamento, de como eu devo me comportar perante a sociedade, do que é honesto, do que é correto, do que é direito, um senso individual. E a moral é um senso coletivo, que molda toda a sociedade, um senso cultural coletivo, que estrutura o que é certo, o que é errado, o que é ético fazer, o que é moralmente correto fazer. Nessa situação, o que eu faço? São dois sensos, um individual e o outro coletivo. E essas foram as nossas respostas. Agora vamos voltar para a aula e ver o que os nossos professores vão falar. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente vê como isso muda, né? Tempo, a época que vai passando, a cultura vai mudando, a gente sofre essa transição. E para vocês hoje, na idade de vocês, o que o mundo hoje fala de moral e ética é bem diferente de quando eu era criança. Mesmo no mundo secular, as coisas vêm mudando, né? E como você disse, nós vamos estar vendo daqui a pouco o que a Bíblia fala sobre a ética cristã, o que é a moral cristã. Nós, como cristãos, cidadãos do céu, qual é o dever e como devemos andar. Porque no mundo secular a gente já vê que é totalmente diferente. Cada um tem o seu ponto de vista, sua cultura, sua moral, a sua ética, o que é bom para ele, né? Tipo assim, o que ele é beneficiado. Então ele segue aquela lógica. Não se preocupando tanto se é certo ou errado, mas sim com o ponto de vista deles, né? Eu acho que o principal fundamento que eles usam seria o quanto que a moral coopera com a harmonia do povo, né? Então, se o povo está harmonioso, se existe uma harmonia, tá bom, tá ótimo, só que a gente sabe que não é bem assim, né? Não é só a geografia, não é só as questões sanitárias que influenciam na moral. E exatamente isso, porque mesmo quando o mundo, ele quer dizer que ele tem uma certa moral e ele tem uma ordem, e aí Rousseau vai falar sobre o contrato social, que é todas as pessoas numa sociedade concordando sobre algo em comum, e é isso, então, sendo algo que deva ser protegido. Mas mesmo esses fundamentos que eles tentam proteger e dão certo, eles olham para o cristianismo. Todas as vezes que eles tentam fugir disso, eles criam um caos. Então, por exemplo, a nossa sociedade, ela foi estabelecida por bases cristãs. Então, quem colonizou o Brasil foram os católicos e
a gente segue princípios de valores e moral Tudo que é bom que hoje que existe. conduz Todo mundo ocidental, no cristianismo. na verdade. Exatamente. As democracias Que- hoje, elas foram construídas em cima Exato. de valores cristãos. Exatamente. Que condiz com a verdade da Escritura, porque veio por meio de uma religião. Então, a gente institui nessa sociedade ordens e regras que são baseadas nesses princípios. E a gente vê que à medida que a sociedade tenta retirar esses princípios que são cristãos, eles pioram. As cadeias começam a lotar, os abortos aumentam. Quando eles tornam essas cláusulas que são pétreas subjetivas, Exato. não, mas a liberdade, mas o que é liberdade? Quando você começa a estudar esses pontos filosóficos de liberdade, Sim. é quando as coisas começam a dar errado. E aí o que a gente pode perceber é que no mundo não existe uma estabilidade quanto aquilo que é certo e errado. A gente só vai encontrar isso na palavra de Deus. Então eles vivem oscilando nessa moral. Porque o que é Eles moral vivem, na pra verdade, Flávia... em busca do que é certo, não querem aceitar que a Bíblia é o certo. Mas eles vivem sempre indo na Bíblia, Sim. porque eles voltam no princípio de quando tudo começou, que toda lei, toda ética e moral hoje, mesmo que eles distorçam, como você disse, o iniciozinho dela foi baseado no cristianismo. Porque foi baseado na a palavra. filosofia, a forma como eles colocam, teoricamente, parece muito bonito, né? Sim. Mas na prática não funciona. Sim. Na prática é totalmente diferente. Na vida real, as coisas não são dessa forma. E, pastor, você percebe, né? A moral, para ele, sendo relativizada, vai entrar em conflito em vários momentos. Então, o que é verdade para ela não é verdade para mim, porque não existe verdade absoluta. Uhum. Mas vem a palavra de Deus e diz, existe uma verdade sim. Sim. E ela está escrito nas tábuas da lei do seu coração, que é a lei moral. Uhum. Então, dentro de cada um de nós já está escrito aquilo que é certo e aquilo que é errado. A gente só convive com isso Não, e isso diariamente. é tão nítido, Tainara, que você pega 2 crianças ou 3, você faz qualquer experiência, a criança, sem ela ter aprendido nada, ela já sente e sabe que ela tá errada quando ela faz algo errado. Sim. Ela ainda não foi educada, mas é isso que está dentro dela, que Deus já colocou em cada um de nós, cada um de vocês, jovem, já nasce com isso. Lá no fundinho, por mais que você ache que tudo é relativo, tudo pode, você é livre, mas no fundo, lá na sua consciência, Deus já deixou uma moral dada por ele do que é certo e errado. Eu acho que o senso de certo e errado, de bom e mal, ele está no DNA cristão. Ele não está baseado no que você vê ou que você vive ao redor, não. Você pegar uma criança, independente da idade dela, já vai saber que bater no coleguinha ou independente de fazer Não, e qualquer coisa. é tão incrível que ela se esconde, ela tenta se esquivar, ela fica em silêncio quando ela faz algo errado. Ela sabe que ela está tá à errada. beira de uma sanção, Ninguém ainda disse. Então, o mundo tenta isso, a sociedade tenta isso, deixar a pessoa livre e a pessoa faz, às vezes, algo que ela não sabe que ainda não está bem, por mais que as influências, as informações venham de forma tentando tirar esse peso dela, que é isso que a sociedade faz. Ele quer meio que te deixar uma vida leve, não colocando um peso em você do que é certo ou errado. Para que você seja feliz, porque o importante é você ser feliz. Só que aquilo que Deus colocou em cada ser que Ele cria, a cada momento que nasce uma pessoa, já nasce com ela. Essa questão do que é certo e errado, por mais que ela fuja, tenta fugir. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, jovens, é que a ética cristã é totalmente diferente da ética secular. Porque nós vemos aí que a ética cristã ela é universal, ela não muda com o tempo, né? Ela é universal e ela não é moldada, né? Ela é supracultural também. Não importa a cultura que ela esteja, ela está ali agindo, né? Porque ela está acima de qualquer cultura humana. E, pastor, tem um argumento que, para mim, ele é indiscutível quando as pessoas tentam falar sobre essa questão da moral e a ética, elas serem relativas e moldadas pela cultura. É claro que nós não somos tolos de achar que todas as pessoas serão iguais em todos os lugares do mundo. Não é isso. Mas o que esse experimento social diz é que se você for lá na Ásia e roubar alguém, mesmo que essa pessoa não tenha tido nenhum tipo de contato com o cristianismo, ela vai dizer, você está errado. Se você for para os índios e roubar algo da toca de alguém, ele vai dizer,
Isso é errado, isso é meu, isso pertence a mim. Se você for para a África, ou para qualquer lugar do mundo que você for, e você fazer algo de errado, essa pessoa vai ter a consciência de que aquilo não é certo. Isso é muito interessante. Então existe um padrão. Exatamente. Eles tentam fugir disso, dizer que isso não existe, mas existe. E a moral cristã e a ética cristã, ela não é moldada por cultura, por tempo, nunca, né? Ela é sempre correta, ela é absoluta, né? Não tem existe isso. o absoluto moral, ele é imutável, independente do que, da cultura, da região que a pessoa vive. Ela não sofre essas influências, né? Isso mesmo. Então, o nosso absoluto moral é Deus. Isso. Deus, por meio da palavra dele, né, que é imutável, a palavra do Senhor é inspirada, ela é infalível, e nós estamos baseados nesse fundamento que é a palavra de Deus, onde está revelado ali o padrão moral de Deus. É onde que tem o padrão moral de Deus, está revelado, onde foi inspirado por Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Né? E então, os jovens... não temos por onde fugir, né? E os jovens que vivem aí no mundo, né, de trabalho, correria Acadêmico, principalmente. Acadêmico, e todos vocês, a maioria. Como que é, Thay, viver lá? Como que é, Ronilson, viver lá nesse mundo acadêmico, no meio de tantas pessoas que vivem no mundo imoral e tentam inculcar isso na cabeça de vocês? Tá, E aí, conta eu pra gente, vou falar conta pros nossos primeiro colegas lá. da minha experiência como estudante, depois você fala da sua experiência como trabalhador, pode ser? Pode ser. Gente, na faculdade é muito difícil. Já houve dias que eu saí chorando da faculdade, porque as coisas que estavam sendo ensinadas pra mim eram tão óbvias que eram completamente erradas e era uma loucura, e eu olhava pras pessoas e as pessoas estavam tipo, uau, que extraordinário, que me desesperou, eu não consegui ficar ali. E hoje o ambiente universitário é isso. As verdades das escrituras que são eternas, elas não podem mais ser ensinadas. Então hoje a primeira aula que uma pessoa vai ter na faculdade é: não existe verdade absoluta, a sua fé você deixa na sua casa, e aqui a gente vai estudar o que é certo, aqui a gente vai estudar coisas desassociadas da cristandade, enfim, da religião em si. Então eles querem pregar, e aí você começa a ver os absurdos. Um professor falar que pedofilia, então, não é errado. Porque, poxa, se a pessoa acha que é certo fazer aquilo, o que pode dizer que ele não pode fazer? É só porque a sociedade estabeleceu que não pode? E aí você escuta isso e você fica assim... Não, e completamente. Hoje, assim, o que você disse é praticamente dizer assim, ó, gente, a Bíblia é um livro de historinhas, de lenda, de mito, tá tudo errado, é tudo mentira. Agora o professor aqui vai falar a verdade pra vocês. É isso, mas eles dizem isso abertamente. Pelo menos em qualquer faculdade que você for, em algum momento alguém vai dizer isso abertamente pra você. Esqueça a Bíblia, aqui esqueça tudo que você já aprendeu. Vamos aprender com os filósofos que não tem nada pra nos ensinar, e esqueça a Bíblia, que é milenar. É isso, entendeu? E quanto a essa questão da pedofilia e o aborto, também tem a questão hoje da prostituição, né? Que hoje é uma profissão. Sim. É um comércio enorme que existe, né, por trás disso tudo. Existem pessoas até que têm na carteira, né, como profissão. E isso é triste e é correto, né? No mundo de hoje é tudo. Porque se é mutável, não é imoral, quem vai dizer? Não é imoral isso. Quando a gente vem, né, para esse ponto que seria um pós-universidade, que quando você já está tendo contato ali com a sua área de trabalho, com pessoas que você está trabalhando, os problemas enfrentados são os mesmos, porque são pessoas que foram moldadas nessas questões todas, né? Infelizmente são pessoas que passaram, às vezes, pela universidade, tiveram esses ensinos totalmente errados. E quando você vê a aplicação disso na vida, você enfrenta os mesmos problemas, porque as pessoas, muitas vezes, quando elas não estão com a cabeça totalmente errada em relação a isso, elas entendem que o bom moral é suficiente. Só que a gente vê na Bíblia que Satanás, ele não é contra o bom moral, ele é contra Jesus Cristo. Quando o mundo ele se criou assim, Satanás nunca atacou a pessoa que teve uma boa moralidade. Isso nunca afetou Satanás. Ser bonzinho não leva pro céu. Antigamente essa coisa de você tentar comprar um terreno no céu sendo uma pessoa bacana, uma pessoa que paga seus impostos, não. Então assim, você enfrenta muita dificuldade hoje ainda, assim, entendeu? Isso não fica só no ambiente escolar, né, nem no trabalho, mas isso é geral. Matthew Henry, ele diz assim, um comentarista bíblico, né? Ele diz assim: a humanidade está dividida em dois grandes partidos,
ou domínios, em que pertence a Deus e um que pertence à maldade ou maligno. Então parece que tem dois partidos, o mundo está dividido dessa forma. Aqueles que agradam a Deus, aqueles que querem viver segundo os fundamentos de Cristo, e aqueles que adoram, e aqueles que têm que se colocado à parte do inimigo e contra Deus, contra a vontade de Deus. Aqueles que estão realmente anulando todo o conhecimento relacionado à fé. Então nós percebemos isso claramente no mundo aí fora, né? Sabe, pastor, quando eu era criança, minha mãe me ensinou uma coisa muito legal, que por um tempo eu me perdi um pouco disso que ela me ensinou, né? Ela sempre me dizia assim: filha, aquilo que não adora a Deus, adora o diabo. Então sempre eu ficava com isso na minha cabeça. Quando eu queria fazer alguma coisa que era errada, eu falava: se isso não adora a Deus, isso adora o diabo. Então quando eu fui crescendo, o mundo começou a querer me ensinar que não é bem assim. Pode ter um meio termo, né? Ah, não adora a Deus, não adora o diabo, mas não neutro, errado, né? Neutro, né? Exatamente. Né? Mas aí a gente vai vendo que não. Ou adora a Deus, Isso. ou adora o diabo. Meu pai falava assim: ou você tá do lado de cá ou do lado de cá. Se você estiver em cima do muro, você já tá do lado do mal. Já está servindo a Satanás. Tipo assim, em cima do muro no sentido assim: não, eu sou neutro, tá tudo bem, eu tô legal com todo mundo, eu vivo bem com todos. Então, você gosta disso, você gosta daquilo, tá de boa. Então você já, o seu coração, o diabo já ganhou. Porque não existe isso meio termo, né? Um certo e errado. E eu acho que o grande problema hoje também que a gente enfrenta é que pessoas, grandes líderes e influenciadores de dentro da igreja têm sido os principais responsáveis por tornar tudo muito relativo. A palavra pregada deixou de ser um negócio, algo que te combate, algo que te coloca contra a parede, que te confronta. Deixou de ser. Hoje é algo muito mais motivacional, algo que vai te deixar bem. Então, tipo assim, não interessa se você vai estar profundamente ligado a Deus. Exatamente. O que interessa ali é se você vai conseguir sair do culto bem. Não, eu estou bem. Então, tipo assim, essa coisa de relativizar tudo. É o famoso massagear o ego, né? Exatamente. E tem uma pessoa aqui na igreja que é especialista em não massagear o nosso ego. Eu gostaria que desse uma palavra pra gente sobre isso. Olá, amados. Vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus e a cultura. Nossa cultura ocidental, ela é fruto, né, da influência da palavra de Deus, mas a contracultura que hoje se estabelece, ela se opõe a todos os valores da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é infalível e ela também é autoritativa. Ela ordena, né? Ela não perde permissão. Deus, quando se revela em sua palavra, ele não explica a sua existência, né? Ele fala que ele existe e dispensa qualquer explicação porque ela é uma ordem direta de Deus. Então a pregação da palavra de Deus, ela não pode, ela não deve mudar segundo a cultura. Ela não é feita para agradar as pessoas ou para tornar as pessoas melhores em alguma área. A pregação é feita para poder satisfazer a vontade de Deus. Ela é o assim diz o Senhor. É Deus ordenando aos homens o que deve ser feito e necessariamente a pregação vai contrariar a cultura, vai contrariar os costumes humanos, porque a cultura nasce de um coração caído e normalmente os valores da cultura se opõem à palavra de Deus. Então as Escrituras é uma contracultura que se opõe a todo esse sistema mundano criado pelo Deus desse século, que é o diabo, para se opor aos valores das Escrituras. Então as Escrituras, elas se opõem frontalmente e ela não pode ser mudada ou alterada ou mesmo atualizada. Às vezes até mesmo a linguagem da leitura devocional que a gente usa, às vezes pode induzir a gente a algum erro. Hoje, uma tradução da Bíblia que é mais fiel ao texto, como a ACF, que é o texto que nós usamos, acaba distanciando um pouco o leitor. Ao passo que uma tradução que se aproxima mais do leitor, ela acaba se afastando, às vezes, do texto original. Isso é um perigo, porque a intenção nossa não é agradar as pessoas. As pessoas vão precisar se esforçar para entender as Escrituras e entendê-la no sentido original em que Deus a entregou, usando a interpretação do método histórico-gramatical.
Ou seja, então um texto não muda porque uma palavra mudou o sentido, um texto não muda porque ganhou um outro sentido, o texto não muda porque a cultura declarou que aquilo que era errado agora é certo. As Escrituras, ela é infalível, ela é imutável, a palavra de Deus, e ela não muda de acordo com a cultura. Então a pregação sempre vai se opor à cultura e ela deve criar uma cultura cristã que viva segundo os padrões de santidade, de pureza e de verdade. Deus abençoe vocês graciosamente. Muito bem, jovens. Então, diante de um mundo imoral, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Qual deve ser a nossa postura diante de um mundo dessa forma? Como podemos nos comportar diante disso? Nós lemos aí no texto bíblico, em João, 2 João, capítulo 1, 9, que foi o texto bíblico em classe, ele falando, dando conselho a esta igreja, falando no versículo 8, bem assim: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Então, o propósito de Deus é que nós não venhamos perder aquilo que nós temos adquirido, andando segundo os fundamentos de Cristo, recebendo todos os benefícios da parte de Cristo, da parte de Deus. E como que nós podemos evitar para que não venhamos perder tudo aquilo que nós já temos aprendido, né? Porque muitas vezes nós comentamos aqui que os nossos filhos aprendem aqui na igreja, tem toda uma instrução fundamentada na palavra de Deus, e quando vai para a faculdade aprende outras coisas totalmente contrárias. Como que nós podemos agir diante disso? A melhor forma de você se manter dentro desses parâmetros é você tendo essa manutenção da ética cristã, que seria você vigiar e orar. Eu imagino assim, pelo menos é uma opinião pessoal, quanto mais tempo você passa próximo de pessoas que te levam a Cristo, e aí seria basicamente a igreja, eu acho que seria a melhor forma de você fugir da aparência do mal mesmo, né? Então a gente tem que ver aquela questão de deixar os nossos filhos mais tempo na igreja. Com certeza. Sim, com certeza. Porque a escola é o tempo que eles mais ficam e são mais expostos a esses tipos de ideologias. Então nós temos que inverter o quadro, né? E hoje em dia, pastor, não necessariamente só a universidade. As coisas começam bem cedo. Sim, Tudo é muito relativo cedo. Até mesmo em casa, eu como mãe, eu vejo e assim, às vezes a gente se pega assim, errando muito, porque às vezes a criança fica em casa, não está na escola aprendendo nada de errado, que na escola só ensina coisa errada, é o contrário da palavra, da verdade, mas está em casa assistindo um desenho que aparentemente não tem nada de ruim, tá com um filme que parece que é legal, mas por trás sempre tem um objetivo. Aquele filme, aquele desenho não foi feito por um acaso, ele tem um objetivo, ele tem uma missão ali para passar, ele foi elaborado, ele foi estudado. Eu falei esses dias lá em casa, eu falei assim, gente, eu acho tão legal de uma forma, né, que a pessoa estuda, ela é capaz de estudar a cultura, o tipo de pessoa que ela quer atingir, a história para criar algo para atingir certas pessoas. Tipo, eu quero para atingir a periferia, então eu vou fazer uma novela de que aquelas pessoas se identificam com aquilo. Eu quero atingir os grandes empresários, então eu vou fazer um filme, uma novela, uma série com a cara desse povo para atingir esse povo, mas sempre com um objetivo maior, de ensinar o contrário da verdade, ensinar o abismo, levar as pessoas ao abismo. É isso, não tem outro jeito. E às vezes a gente pensa que o filho não está na escola ou não está na rua, mas está em casa, sendo educado e doutrinado por aquilo que é o contrário da palavra. E é exatamente isso. Se o pastor Ednilson me perguntasse, eu responderia exatamente dessa forma. Como que a gente faz para perseverar na doutrina de Cristo e dos apóstolos? A gente tem que preparar a nossa base, e isso é estando na igreja, isso é orando, isso é... se preocupando com as amizades também, que vão andar como o Salmos diz, né? Da gente não andar, né, no caminho, né, dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então isso, o cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você tem alimentado o seu coração e a sua mente, para você permanecer firme em Cristo Jesus. E perseverar, porque não é só alimentar. Quando Paulo escreve aos Hebreus, ele diz assim,
olha para a nuvem de testemunhas que estão ao redor de vocês. Porque existem várias pessoas que já venceram. E essas pessoas servem como exemplo para nós. Então, são referências. Moisés, ele estava no Egito, que era o lugar mais corrompido daquela época. Igual José, igual Daniel, que estava no meio da Babilônia. Mas, ainda assim, eles permaneceram firmes. Então, essas pessoas são referências pra gente. Sim. E na carreira cristã, que é uma corrida, que vai ser narrada em Hebreus 11, 12, que é quase um livro só, né? Paulo disse que a gente iria se cansar. Mas olhar pro Exatamente. alvo, Ele diz, pro portanto, objetivo. nós que estamos correndo a carreira cristã, devemos olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da fé. Então, ele criou, ele termina, ele conhece o fim e o começo. Então, quando faltar para mim e para você, jovens, referências, nós temos que olhar para Jesus. Quando faltar força, olha para Jesus. Quando o pecado estiver batendo a porta, olha para Jesus. É olhando para Jesus que a gente vai conseguir vencer. Porque é a palavra dele. Né? E é o resumo da lição, né? Que para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Não é só no início da caminhada, mas até o fim eles têm que estar com o alvo, né, voltado, tem que estar com o olhar voltado para Cristo. E isso é indispensável para a nossa salvação. E a gente passou só... Todo mundo quer falar. Não, porque é bacana quando a gente pensa o seguinte, quando você começa a passar muito tempo, não dentro da igreja, mas tendo mais intimidade com Deus, você começa a pensar, poxa, mas será que eu já não estou preparado para enfrentar o mundo? Mas a Bíblia fala que a gente não tem que enfrentar o pecado. A gente tem que fugir da aparência dele, porque a gente, enquanto seres humanos, a gente não consegue. É verdade. A gente acha que, já criei uma casca o suficiente, eu já tô bem para ir lá e enfrentar. Aí é o perigo. Esse é o grande perigo. Porque foi exatamente quando você volta para a história de Davi, por exemplo, foi exatamente quando ele não estava envolvido em algo, quando ele estava naquele momento de, poxa, foi quando ele caiu. Vou ficar de boa. Foi quando ele caiu, porque a gente não consegue enfrentar o E pecado. Sansão também, né? Que Exatamente. se achou forte demais. E se ele tivesse permanecido naquilo que era o propósito dele, ele não teria se desviado. Igual essa galera aí, ó. Ei, pessoal, estamos aqui e a dinâmica de hoje é o seguinte: eu vou entregar para os jovens esse cadarço e vou pedir para que eles façam um nó sem retirar a ponta dos dedos. Como eles vão fazer isso, não sei. Vamos ver se eles têm perseverança. Valendo. Vamos tentar? Tá. Valendo. Lembrando que não pode tirar os dedos da extremidade. Tá indo bem, tá indo bem. Muda o foco. Manu, já deu vontade de desistir? Sim. Vamos tentar mais um pouquinho ou paramos por aqui? Tá, vamos tentar mais. Tempo. Não conseguiu? Não. Quer tentar mais um pouco? Não. Calma aí. É difícil isso aqui, né? Calma. Índia é todo um raciocínio. No seu tempo. Ai, meu Deus. Você acha que você tá indo bem? Não. Pode continuar tentando, né? Pode ir no seu tempo. Olha. Agora vira pulseira com o cabeço. Pode ir, tocar? Pode, mas não pode soltar. Não pode soltar. Filma de perto aqui, o que tá acontecendo, vem. Não dá mais. Não dá. Você desiste? Sim. Tem certeza? Absoluta. Pessoal, sem persistência por aqui, hein? Valendo! É possível. É possível. Tempo da tela. Tá tranquilo ou está difícil pegar a vitória? Mas foi! Completa. Vamos verificar. Pessoal, tá valendo! Consegui! Pessoal, essa foi a nossa dinâmica. E aí, vimos que alguns conseguiram e outros não. Bora voltar pra aula.
E aí, jovens, como foi? Vocês acharam fácil, difícil? Eu confesso que eu ainda não consegui dar esse nó aí. Eu preciso de perseverar mais. Foi uma experiência bem legal para saber se a gente consegue perseverar numa simples brincadeira. Mas na nossa vida real com Cristo, será que temos perseverado, temos sido firmes, como os meninos disseram aqui? Nós temos que orar, jejuar, estar na casa do Senhor sempre, andando, mas sempre perseverando e nunca desistindo, nunca achando que está tudo bem, né? Que já estamos fortes, já estamos bem, não. Persistir, prosseguir na nossa caminhada, porque se a gente achar que está tudo bem, é a hora que o inimigo vem e acha falhas em nós. Nós nunca estaremos, nós só vamos alcançar como santos e varões perfeitos naquele dia que ali a gente encontrar com Cristo. Nós vamos estar sempre perseverando em santificar, mas santo mesmo só naquele dia lá no céu, hein? Quem sabe? Quem sabe alguém aqui já é santo, será? Ou nós estamos perseverando em santificar todos os dias, quando acordamos, está perseverando na santificação. A perseverança dos santos. Isso. Nós vimos aí como podemos, em um mundo tão imoral, vazio, né, viver de forma diferente. Nós podemos, como foi falado aqui, nós não podemos retroceder, nós temos que manter a nossa fé, nós temos que estar no meio daqueles que nos querem bem espiritualmente, né? Espiritualmente de qualquer maneira, né? Porque quando nós estamos bem espiritualmente, nós estamos bem em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. E nós não podemos também prevaricar, é uma palavra que o João, ele usa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Prevaricar é você deixar de fazer aquilo que você sabe que é certo, que deve ser feito. Então, como cristãos, nós temos que manter essa rotina, né, de não prevaricar, de manter a comunhão com Deus e também resistir tudo isso pela palavra. Para isso nós temos que orar, nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que meditar na Bíblia todos os dias, através dos devocionais, que é uma grande ferramenta para que nós possamos estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus, que é o nosso fundamento. Verdade. E para terminarmos, né, nós também temos que falar um pouco da vigilância. Nós falamos aqui que nós temos que olhar para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Nós temos que olhar para a nuvem de testemunha que nos quer ver bem, vocês conseguem. Mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Como que nós estamos? Será que nós estamos dando valor a tudo que nós estamos aprendendo? Ou nós estamos prevaricando, ou nós estamos fazendo com que o mundo torna parte da gente de forma bem sutil, como acontece muitas vezes? Então, nós temos que perseverar, né, na doutrina, guardando os mandamentos, nos santificando e sempre nos avaliando, né? Como todos os cultos de ceia, eu lembro que vocês já não pensam isso, mas o Davi, que é criança, ainda fala assim, toda vez na ceia lê esse texto, né, mãe? Que é para a gente se avaliar. Avalia-se o homem, pois a si mesmo. Então toma desse pão, desse cálice e tal. Mas isso aí é um mandamento para a gente estar sempre se avaliando, olhando para nós mesmos. E tem uns jovens que tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação e também dar um conselho. Quais foram os conselhos, Tainara? Se você fosse dar um conselho agora para você mesma. Ai, não quero falar. Dá um conselho para você. Ei, pessoal, estamos aqui na Marcas do Evangelho e hoje a dinâmica é a seguinte. Eu vou mostrar a foto dos próprios entrevistados e vou pedir para que eles façam ou deem um conselho para eles mesmos. Valendo. Pedro, é o seguinte, eu vou te mostrar uma foto e vou pedir para você dar um conselho para essa pessoa, tudo bem? Tudo. Só um conselho, tá bom? Valendo! Olha, seja mais consistente. Mais algum? Não. Valendo. Oh, meu Deus, minha filha, porque o mundo tá difícil, tá? Entregue todo o seu coração a Deus, se dedique ao Senhor de todo o seu coração, honre ao Senhor e você vai ser feliz. Um conselho? Isso. Confie nos planos de Deus para sua vida. Ore mais. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa?
entregue sua vida totalmente a Cristo e corte esse cabelo, por favor. Amém, pessoal. Essa é a foto. Nossa, essa me lascou, essa dinâmica. O que eu faço com essa pessoa? Só um conselho. Só um conselho? Seja menos. Pessoal, estamos aqui com um elemento surpresa, que é o nosso líder. Como é seu nome? André Lima. André, a dinâmica é o seguinte, eu vou te mostrar uma foto e vou pedir pra você dar um conselho pra essa pessoa, tudo bem? Beleza, vamos lá. Valendo! André Lima. Conselho que eu vou dar pra ele? André. Permaneça na fé. Amém. O amor faz isso. Vamos continuar caminhando junto para a glória de Deus. Amém. O que a gente precisa entender que na caminhada cristã, ela não é quem chega primeiro. A caminhada cristã é quem chega. Amém. E que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer para a gente continuar a caminhada e chegar lá. E todo mundo junto se abraçar no céu, porque é isso que Deus quer. Amém? Amém. Valendo, pessoal. Juventude, vocês perceberam o quanto é difícil a gente fazer uma autoavaliação, a gente se aconselhar. A verdade é que a gente perde tanto tempo avaliando a vida dos outros, querendo pensar como o outro e colocando o dedo na ferida do outro, que a gente perde de se avaliar, que é o que a Escritura diz. E é muito, gente, muito fácil a gente julgar aquilo que o outro faz. É até engraçado que às vezes aqui na igreja acontecem algumas situações em que eu fico muito brava com uma pessoa porque a pessoa fez algo de muito errado. E aí eu calma. Eu sou pior. Eu sou pior do que essa pessoa. E eu começo a me avaliar, porque a gente é passível de erro também. Eu gostei um dia de uma frase, não lembro se foi o pastor Jairo ou o pastor Jefferson que falou, mas foi um dos dois. Que eles falaram, eu acho que foi o pastor Jairo, falaram assim que quando alguém fala mal dele... É o pastor Jairo. Aí ele disse que não está falando a verdade, que ainda não falou tudo. Eu gostei disso, peguei isso pra mim, jovens. Porque fala mal de mim, beleza, não falou a verdade, porque pode falar mais, porque eu sou imperfeita, tá falando pouco. E a gente perde tanto tempo falando das pessoas, né? E quando se trata de nós, a gente é muito complacente com os nossos erros. A gente tem muitas justificativas para as nossas escolhas. Ai, tadinho de mim, ai, que sei lá o quê. Mas quando é o outro, nossa, o outro. Sempre Mas a gente tem que se colocar nesse lugar de ser o outro e apontar os dedos e sermos... deixarmos de sermos complacentes com os nossos próprios erros. Porque se a gente tiver determinado ali, olha, você, Tainara, você... Dá uma de... Entendeu? Olha no espelho e fala, você errou. Você errou. Você fez isso, você não deveria ter feito isso. O que você tá achando que você é? Sabe, fazer essa autoavaliação é muito importante para se manter firme. Eu acho que o interessante também é você estar num ambiente que te confronta isso, que cria esse confronto. Porque senão, se você não estiver num ambiente que te confronta, você nunca vai chegar nesse ponto, entendeu? Depois que vocês casarem, você vai estar nesse ambiente. Casam, jovens, que vocês vão conhecer o pior de vocês. Não é o melhor. Casa pra ver. Mas é bacana ter pessoas ao redor de você que, ó, você não vai ficar julgando, nem mais... será que você... Te dá um toque, né, dá um toque. amigo, né? E você aí, errou. E aí é aquela questão de você escolher as pessoas que você anda, as amizades, tudo isso leva muito em conta. Se a igreja que você reúne não ensina as verdades bíblicas, como que você vai chamar a sua própria atenção, né? Como que o outro vai chamar... Ai, Tainara, você não deveria ter comprado aquela bolsa. Sabe? Será uma coisa completamente superficial, em vez de ser algo profundo, né? Bem, então a gente já pode concluir aqui, né? A gente já falou bastante sobre o fundamento, a gente já falou o mundo que a gente está vivendo, que é maligno, que jaz na imoralidade, e nós precisamos de viver uma vida condizente com a palavra de Deus, que é o nosso fundamento, para que a gente possa se libertar de toda a ideologia mundana e, por que não dizer, satânica, né? Porque o negócio está tão difícil, está tão feio, que nós percebemos claramente que há uma ação demoníaca no mundo ao nosso redor. E nós precisamos, além de estar toda essa ferramenta que a gente mostrou aqui, que nós temos que estar munidos dela, nós também precisamos de estar olhando para nós mesmos, porque nós somos os nossos maiores inimigos, né? Porque isso sutilmente a gente é enganado pelas nossas fragilidades. E nós somos levados a achar que somos os melhores e somos, na verdade, os piores inimigos.
Então nós precisamos de estar sempre voltados e atentos a tudo isso que a gente falou aqui nesse dia. A paz do Senhor, jovens de todo o meu Brasil! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, porque agora chegamos numa parte muito importante, o nosso momento quiz, onde faremos algumas perguntas para ver se vocês ficaram atentos à nossa aula. E espero ouvir respostas aqui no chat, hein? E é claro que vamos para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: a ética é o quê? Alternativa A é aquilo que se relaciona com o nosso caráter. Alternativa B é a mesma coisa que moral. Ou alternativa C é um produto de um contrato social estabelecido em sociedade. Vamos lá? Tempo na tela. E a alternativa certa para essa pergunta é alternativa A, é aquilo que se relaciona com o nosso caráter. Segunda pergunta. Segundo a nossa lição, qual deve ser a postura do crente diante do mundo? E para responder essa pergunta, para falar das alternativas, eu preciso pegar meu celular porque as alternativas são um pouco grandes. Alternativa A, ele deve ser indiferente e apenas não se contaminar. Alternativa B, ele deve ser membro da igreja, no entanto, ser parecido com o mundo para ganhar o mundo. Alternativa C, ele deve se manter firme, não retroceder diante dos desafios para não perder o galardão. Ou alternativa D, ele deve usar só o testemunho dele, sem pregar para não espantar as pessoas. Mais uma vez, tempo na tela. E olhando para o meu relógio aqui, parece que o nosso tempo mais uma vez acabou. E a alternativa certa para essa pergunta é a letra C, que ele deve se manter firme, não retroceder diante dos desafios para não perder o seu galardão. E antes de ir para a nossa terceira pergunta, preciso avisar que a partir de agora não terá mais alternativas, e sim só uma resposta certa. Então preste atenção. Terceira pergunta. Cite uma das bênçãos advindas do crente cumprir os mandamentos de Jesus. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa para essa alternativa é ser amigo de Jesus. Olha, simples a resposta. Que nem o evangelho, simples. É só você entender isso. Vamos lá. Quarta e última pergunta. Segundo a nossa lição, qual é o sermão pregado por Jesus que traz o maior compilado de informações sobre ética e moral? Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa é o Sermão do Monte. Bom, meus caros jovens de todo o Brasil, esse foi o nosso Momento Quiz. Espero que tenham conseguido acertar as perguntas e compreender um pouquinho mais da nossa aula. Muito bem, nós falamos sobre a ética, nós falamos sobre a moral, nós falamos sobre os fundamentos que nós devemos estar fundamentados na palavra de Deus, mas também poderíamos acrescentar aí a lei, porque a lei ela é coerciva, ela não depende do que a sociedade pensa, do que a sociedade imagina, né? É uma imposição. E nós podemos ler aí em Gênesis capítulo 26, versículo 5, que diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então nós temos a palavra de Deus como um decreto, como uma lei que ela deve ser seguida. Não podemos escolher seguir ou não a palavra de Deus. Ela é coerciva, é uma lei. E ela deve ser seguida para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, para o nosso bem, que somos cristãos, que nós cremos nessa palavra, não é verdade? E nós aprendemos, concluindo tudo aí, né, nós aprendemos sobre todas essas questões e que nós devemos viver, ser pautado na palavra de Deus, tomando todos os
devidos cuidados, vigiando sempre para não cair em tentação e vivemos uma vida maravilhosa. A gente vai usufruir diante de dos Deus. benefícios desta lei. Exatamente. Que é os mandamentos que Jesus deixou ali no Sermão do Monte, né? Nos ensinou ali. Um dos mandamentos e dos mais importantes ali, ele deixou bem prático, bem visível, uma forma bem explicada, bem simples. Ensinou e nos mostrou os benefícios de quem segue essa lei. E você pode dizer, então, que ali em Mateus, de 5 a 7, o Sermão do Monte seria um grande workshop de como você deve viver a vida, né? Diretamente pregado por Jesus. Pablo Marçal, por que chora? Citemos Jesus. Eu não sei se vocês vão ter comparação, porque é só Jesus pregando. Sim. Mas eu acho bacana você lidar com isso. É uma grande explicação, de graça. Você não precisa pagar anuidade, você não precisa fazer nada. O Sermão do Monte, né, é uma amostra daquilo que aconteceu lá na lei de Moisés, só que bem mais ampliado, né, de uma forma bem mais clara, para que todos nós pudéssemos. Jesus pegou e desenhou, olha, assim que deve ser, E os dessa capítulos forma que nós devemos viver. E finaliza com as pessoas um pouco até em dúvida como é que ele conseguia falar de coisas tão importantes, profundas, de uma forma assim, simples. e finaliza assim, simples. o capítulo 7 fala que as pessoas, eles se maravilharam da forma que Jesus expunha tudo, forma que era trazida, então, tipo assim, seria muito bacana aprender diretamente com Jesus. Eu vejo o Sermão do Monte, como o Ednilson sempre fala lá em casa. Você quer que eu desenho? Porque a Bíblia é toda ensinada, de Gênesis a Apocalipse. Aí quando chega no Sermão do Monte, Jesus, para mim, ele tá desenhando a lei para as pessoas que não conseguiram entender. Verdade. Então eu acho muito lindo, eu acho que todo jovem deveria, assim, como a Tainara já disse aqui nos bastidores, que ela já decorou o Sermão do Monte. Então que nós possamos aí, ficar a dica, jovens, decorar Sermão do Monte. Maravilha. Então, hashtag. Hashtag decore Sermão do Monte. Amém? Amém. Quem pode dar 30 glória a Deus? Aleluia e glória a Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. mais. Ficam com Deus. Até mais. Bem, jovens, chegamos ao fim de mais uma aula e eu espero que, assim como eu, vocês também tenham sido edificados e abençoados com essa palavra maravilhosa. E não podemos acabar sem falar da nossa oferta. Então aqui embaixo vai ter o QR Code com o Pix e o PicPay para que vocês possam ofertar. E não podemos esquecer também do voto dos 1000 valentes, que é pra gente comprar esse espaço aqui maravilhoso, né, que é a nossa igreja. Então não deixe de participar, fazer parte aí desse voto, tá bom? Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nossa vida está firmada em Ti, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
isso, jovens, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos vocês que participaram, estiveram conosco e agora vamos orar pelas nossas ofertas. Jesus, agradecemos por mais uma aula, mais um dia que a gente aprendeu na palavra do Senhor, Pai, as suas doutrinas e como perseverar nelas. Jesus, obrigado por essa oferta, obrigado pelos jovens que estiveram conosco, abençoe cada um deles. Amém. E é isso, jovens, até mais!